Ele quer fazer a política do mundo. Mas ainda existem 7.000 que não se dobraram. 7.000, pastor Luiz Pedro, diz: Senhor, muda as coisas nessa nação. Senhor, nós temos que respirar novos ares. A gente precisa entender que pelo menos há possibilidade de mudança. 7.000 que não se dobraram. Existe, e ser 7.000 que não se dobraram não é coisa fácil. Porque muitas vezes você tem que fazer isso em silêncio. É tão difícil que tinha 7.001 que não se dobraram, mas só um deu a cara a tapa: Elias. E entrou numa depressão profunda a ponto de querer morrer. Fugiu um dia inteiro para escapar com vida, diz o texto de Reis, mas em seu ânimo pediu a morte. Aí a gente não sabe, o cara queria viver ou queria morrer? Não, mas era o grau de estresse que ele estava tão grande, ter feito a obra de Deus, não é? Orou, desceu o fogo do céu, matou 1.000 profetas inimigos, sozinho, ao fio da espada, mas depois pediram a cabeça dele. E ele pensou assim: venci todo mundo e estou sujeito a morrer na mão de Jezabel. E teve um estresse. Aí Deus vem e fala assim: Elias, fique em paz. Tem 7.000 que estão orando. Tem 7.000 que não se dobraram. Eu estou aqui na Escola Bíblica de Obreiros. Quando você estiver na frente de um departamento, de um líder, de um conjunto, de um ciclo de oração, irmã, do regente de um conjunto, líder de qualquer departamento, na igreja, seja até assistência social, você achar que você está sozinho, eu trago a palavra de Deus para o seu coração: você não está sozinho. Tem gente anônima orando por você. Tem gente anônima te dando cobertura de oração. Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Eu fico muito contente. Volta e meia, Deus me reserva algumas surpresas. Hoje com o WhatsApp é uma bênção, né? Aí um irmão lá que eu não tenho nem gravado o nome dele, aí eu amanheço de manhã, 6 horas, 7 horas da manhã, tem oração lá do número desconhecido, lá do Nordeste. Pastor, Deus me tocou para orar para o Senhor essa madrugada. Glória a Deus. Esse fato inédito, amados, que foi resultado daqueles que oraram, também trouxe uma certa comodidade para nós. Que a igreja está grande, que a gente não precisa mais evangelizar, que nós somos um público consumidor muito grande, não é? Porque veja bem vocês, para a gente analisar uma coisa: como a gente não tinha condições, pastor Leandro, de eleger um presidente, porque nós não temos organização para isso. Preste atenção, ninguém se escandaliza com o que eu vou falar, não estou num culto público, eu estou numa reunião de obreiros. A gente está falando aqui, cada vez que eu falo isso eu tenho que pensar, e eu forço vocês a pensar, não é? Nós não temos um líder, nós não temos um papa evangélico no Brasil que reúne todos os pastores. Por que foi fruto de oração? Foi fruto de oração porque foi chegando fulano, foi chegando Beltrano, fulano pediu uma reunião, daqui a pouco o outro falou, daqui a pouco ele foi entendendo, as redes sociais foram fazendo a diferença, daqui a pouco todo mundo sabia que a igreja evangélica brasileira tinha um posicionamento. E eu vou contar uma coisa para vocês aqui, que pouca gente sabe disso, e agora eu posso falar, eu também estou numa reunião privada de obreiros aqui. Deus nos livrou de uma coisa muito complicada. E agora lá em Belém do Pará, na nossa AGO, o pastor Leandro estava lá com os companheiros, pastor Magalhães, vocês viram, teve um minuto de silêncio em memória pela passagem, promoção, as mansões celestiais do pastor Antônio Gilberto. Pastor Antônio Gilberto, eu disse para um companheiro do lado, ele foi usado por Deus para abençoar a Assembleia de Deus até depois da morte. Aí você pergunta: por quê, pastor? No dia que o pastor Antônio Gilberto faleceu num dia, o sepultamento foi no outro dia. Tinha uma reunião marcada em Brasília com todos os presidentes e convenções das Assembleias de Deus no Brasil. E eu fui a Brasília para essa reunião. Só que essa reunião perdeu o sentido. Essa reunião era para o candidato do então presidente da República tirar uma foto com o presidente da Convenção Geral e todos os presidentes da Convenção do Brasil. Aí Deus levou o pastor Antônio Gilberto e o presidente da Convenção Geral não pôde ir para a reunião. Ele teve que ir para
Imagine agora, passado aí mais ou menos um ano dessa história, Jesus toma conta da igreja ou não toma? Se tivesse saído dessa foto, não ia ficar um negócio complicado? Jesus toma conta da igreja. Então a gente viu a mão de Deus em todos esses negócios. Aonde eu quero chegar agora? Por outro lado, amado, os números dessa eleição, que a igreja evangélica brasileira, e nós assembleianos estamos dentro desse contexto, passaram a ser, como eu diria, às vezes, evangelásticos, se é que vocês me entendem. Evangelásticos, né? Duas pessoas veio para frente, a gente fala assim, pastor, onde foi 20? Não, era 2 aceitando Jesus e 18 acompanhando. Ou então o irmão que veio porque estava com a dor de cabeça e tal. Então esses números evangelásticos começaram a se propagar. Os evangélicos agora são tantos, ninguém pode ter esse povo mais. Deixa eles pensar assim, glória a Deus. Mas agora eu estou falando para nós aqui dentro. A gente tem que pôr o pé no chão, pastor Magalhães, e falar a realidade. Deixa eles pensar isso. Mas o senhor sabe disso, pastor? Eu não tive mais sossego, pastor Leandro. O senhor foi presidente de convenção, sabe disso. Todo mundo que lança um produto hoje, ele fala assim, eu tenho que vender para os crentes. E antigamente eles pensavam assim, a Assembleia de Deus, eu vou lá, falar o português claro aqui, somos todos irmãos e amigos, eu vou lá no Belenzinho falar com o pastor Zé. Agora eles já descobriram que tem 4 convenções em São Paulo e tem a Madureira. Então eles querem falar que quer marcar reunião com cada presidente para vender o arroz, o feijão. Literalmente o que eu estou falando. Arroz, feijão, celular, cartão de crédito, cartão de débito. E coisa que a gente nem imagina. Porque eles entenderam que quem não vender para os crentes está perdendo uma grande fatia de mercado. Deixa eles pensar assim. Às vezes a gente vai por educação, sabe que não vai dar nada, crente não é bobo, vai comprar o que ele acha que vale mesmo, né? Mas eles estão pensando assim. Esses números, na verdade, que aconteceu, não podem servir de parâmetro para avaliar nosso desempenho e crescimento na atualidade. Uma análise mais fria revela que nós já paramos de... E agora é forte que eu vou falar. Nós já paramos de crescer há muito tempo. Nós podemos ter situações, pastor Leônidas, particulares. Mas eu estou falando regra geral. Eu estou falando via de regra. Aí nós teríamos que fazer alguma pergunta. Como anda o fervor da evangelização em nossas igrejas? Eu tenho 59 anos, não é? Minha esposa 58. Vocês sabem onde é que foi que eu conheci minha esposa? Eu conheci minha esposa na vigília. Vigília ainda. E mais, assim, nós congregávamos juntos, mas um rapaz que cooperava na igreja não ficava olhando para as meninas, não me lembro, eu só me lembro dela no dia que eu olhei e pensei, vou namorar com ela, e foi na vigília. Daí, no dia de domingo, a gente chegava na igreja às 6 horas da manhã para a consagração da juventude. Tomava um café na igreja ou na padaria da esquina e ficava para a escola bíblica dominical. Acabava a escola bíblica dominical, a gente já ficava ia almoçar correndo e às 2h30 nós estávamos de volta, prontos, com folhetos na mão, cada um com 100 folhetos na mão, para ir com a banda para a praça, para fazer o culto ar livre. Quando acabava o culto ar livre, a gente ia para casa, almoçava correndo, tomava um lanche correndo e voltava para a igreja 5 horas, 5h30, para ter ainda um ensaio extra do coral para cantar no culto à noite. Eu ouvi um glória a Jesus e era desse jeitinho mesmo. E todo mundo contente. Pastor, meus irmãos, hoje eu vou falar um exemplo. O pastor que está comigo aqui, pastor Roberto Santos, ele dirige um setor com 4 congregações, dentro de Cubatão. Na verdade são 4 congregações dentro do mesmo bairro. Se der uma chuva forte dessas que tem dado aí, ele já sabe que naquele dia a frequência é Naquela época, a minha esposa morava quase próximo lá do setor que você dirige, pastor. Isso não tinha nenhuma igreja saindo da igreja sede até lá. E as pessoas, a minha sogra vinha com 5 filhos, com uma sacola de plástico,
o sapato dentro para não sujar, e elas vinham de sandália de dedo, havaiana, mas vinha para o culto. Lavava o pé na porta da igreja, punha o sapato e entrava para o culto. Meu irmão, hoje a pessoa faz igual Geasa, né? Tem uma nuvem escura ali, eu achei que ia chover, pastor Leandro, não deu para ir. Agora, você imagina esse negócio de pegar folheto, evangelizar. Irmão, trazer vizinho para a igreja, Pinheiro. Uma vez, uns anos, agora não tem mais, mas quando tinha a antiga Companhia Siderúrgica Paulista, um irmão estava se orgulhando, pastor Magalhães, que ele trabalhou 30 anos na Cosipa. 30 anos ele trabalhou na Cosipa. Estava aposentado, nunca arrumou uma encrenca, nem que era crente ninguém descobriu. Agente secreto de Jesus. Jesus não precisa agente secreto, ele quer testemunhas vivas. Aleluia! Que falem dele. Aleluia! Vós semeis testemunhas, tanto em Jerusalém, Alabaxá, em Samaria, em toda a Judeia e até os confins da terra. Deus não está contratando agente secreto. Mas hoje tem muita gente que é agente secreto. Aí depois vem uma autoridade na igreja e fala assim: "Ô, pastor, não sabia. Não sabia, mas puxa, o Márcio é da sua igreja, conhece ele há tantos anos, nunca soube." E perdoe, Márcio. Que a pessoa não faz, convida para a igreja, não pede para fazer uma oração pela pessoa. Aí a pergunta é: crescemos? Sim, crescemos. Mas que tipo de crente estamos sendo?